E aí pessoal, hoje vou falar um pouco sobre distorção harmônica, distorção DC e um pouco também sobre ser um amplificador com entrada auxiliar ou vice-versa. Caso se você deixar o volume baixo, o volume alto, o volume moderado. Tem amplificadores que já tem o controle de volume, né? Controle de ganho. Amplificadores de profissional tem o limiter, tem um aparelhinho que chama limiter, que serve para controlar o ganho. Tem do automotivo, tem o processador de áudio, né? Que tem também o limiter, para limitar o ganho. E mini system tem o controle de ganho também. Tem o Sony, a aparelho tem o limiter, o VAX, né? Esse VAX serve como limiter também. Mas alguns aparelhos não funcionam em todas as funções do aparelho. Tipo assim, tem uns que funcionam só no CD, outros só no auxiliar, outros funcionam em todas as funções, entenderam? Para que serve esse limiter? Esse limiter serve, ó, por exemplo, fazer uma faixa aqui de áudio. Faixa do como que funciona, ó. O sinal senoidal vai em cima aqui, ó. O pico. Pico a pico. Entendeu? Pico a pico. Desculpa, gente, que eu tô com a mão só aqui, tá ruim de fazer esse negócio. Pico a pico. O que é um pico a pico assim? É que quando você vai ouvir uma música, ela não fica um sinal constante. Só um tipo de frequência. O sinal de áudio, ele trabalha assim, ó, várias frequências misturadas, né? Aí elas têm ganhos diferentes, têm formato diferente, mas todos têm que ser com o mesmo, até esse nível aqui, ó, de pico. Por que isso? Porque acima desse pico que o amplificador consegue empurrar o alto-falante, consegue mandar de potência, acima disso já vai distorção. O que é uma distorção? Isso aqui é distorção DC, não é distorção harmônica. Vamos chegar à distorção harmônica ainda. O que é uma distorção? Distorção é quando chega no limite da fonte ou do amplificador, ele enquadra, fica assim, ó. Fica quadrado aqui, ó. Aí desce, enquadra embaixo também, ó. Fica assim, ó. Quem viram meus vídeos de teste de potência, vê como funciona, ó. Ele enquadra. Aí nesse enquadramento gera vários harmônicos, ó. Mas esse enquadramento de amplificador classe B, ou classe AB, ou classe A, não tem esses harmônicos aqui, ó. Tem, mas é bem pouco. O que tem mais harmônicos é os classe D, por causa que eles trabalham com sinal PWM, alta frequência. É bem diferente do amplificador classe AB. O classe AB, ele essa distorção DC, ele fica bem mais reto assim, ó. Chegar aqui em cima, ele fica reto, desce, fica reto embaixo, assim, ó. É diferente, ó. Aí quando a distorção DC, quando chega ao ponto da onda, para ceifar, para chegar com a distorção DC, o alto-falante ele sobe. Esse aqui é o ciclo do alto-falante, de funcionamento do alto-falante. Tem para trabalhar tranquilo, sem gerar muitos problemas. Ele sobe, desce. Antes dele subir, ele já começa a descer, entendeu? Aí nesse ciclo ele se refrigera a si mesmo, entendeu? Ele sobe, chega lá em cima e ele começa a descer. Agora quando você coloca distorção, ele sobe, ele para em cima por uns milissegundos, desce, para embaixo uns segundos. Com esse tempinho que ele para aqui, ele está parando e esquentando muito, que o alto-falante não foi feito para ligar a corrente contínua. Ele foi feito para ligar a corrente alternada. Alternada é a forma da onda que ele vai, chega no limite que o amplificador consegue mandar, ele já começa a descer.
Agora, se ele parar, ele vai aquecer muito e o som não vai ficar agradável. Que o som de corrente contínua não é agradável, é um som, como que eu posso dizer, um som choco, um som desagradável e você prejudica muito o alto-falante. Qualquer tipo de alto-falante, corneta, tweeter, subwoofer, woofer, eles não foram feitos para ligar corrente contínua, entenderam? E o que mais? O que é distorção harmônica? Distorção harmônica é a qualidade dessa linha aqui, ó. É a qualidade da onda senoidal, que é a qualidade do sinal de áudio. Aqui, ó. Distorção harmônica. Distorção harmônica é simples assim, ó. E a distorção harmônica tem amplificador, já começa visível assim, ó. Já começa assim, ó. Aqui é a distorção harmônica. Lá. Tá vendo? A distorção harmônica, ela é assim. É todo cheio de ondas, frequências misturadas. Aí você, no seu ouvido, você não consegue ouvir muito essas frequências. Por que isso? Porque elas são muito altas e seu amplificador, geralmente as suas caixas não conseguem reproduzir esses harmônicos. Aí você, assim, de ouvido, você parece, o som tá limpo, o som não tem distorção harmônica. Aí vem uma pessoa que já está acostumado com um som com pouquíssima distorção harmônica, ou um aparelho assim que tem baixa distorção, né? Tipo um classe A, classe AB, aqueles bem projetados mesmo. Não é que a questão que é uma classe AB ou uma classe A que tem baixíssima distorção. Isso depende muito do projeto do amplificador, né? Que tem amplificador que já é desenvolvido para ter baixíssima distorção harmônica. Distorção harmônica é isso aqui. Mas também, quando ele dá distorção DC aqui, ó, ele gera harmônicos também. Tipo esse aqui, ó. Ele gera esses harmônicos. Tem amplificador classe D, não são todos, né? Que hoje em dia a tecnologia avançou muito no classe D. Tem classe D, que esse aqui, ó, ele vai uma bagunça assim, ó. Cheio de frequências misturadas, ó. Mas essas frequências misturadas, elas são muito altas. E se você for colocar só subwoofer, o alto-falante ele não consegue reproduzir todos esses harmônicos, entenderam? Aí o alto-falante vai servir como filtro para filtrar esses harmônicos e passar só as frequências até ele consegue reproduzir, entendeu? Aí você vai ligar o som lá, você não vai conseguir ouvir harmônicos nenhum. Até um som que não tem harmônicos, que é um som senoidal bem limpo, igual esse aqui, ó, até um som bem limpo assim, ó, o sub vai dar na mesma que você ligar um monte de harmônicos. Por quê? Porque o sub não consegue reproduzir altas frequências. Tem sub que consegue reproduzir a caixa subwoofer, tem uns que conseguem reproduzir até uns 100 Hz, 150, até uns 200, né? Tem uns que conseguem. 200 Hz para esses sinais aqui bem altos aqui de 1 kHz, de 20 kHz, isso aí não vai, a falante vai servir para nada, não vai reproduzir nada. O que prejudica mais o alto-falante, igual eu falei, é só a distorção DC. Distorção harmônica para alto-falante grande não vai mudar muita coisa, mas para tweeter e algumas cornetas, isso aqui, o tweeter foi projetado para reproduzir altas frequências, entenderam? Aí o tweeter vai conseguir reproduzir alguns desses harmônicos. Aí você vai conseguir ouvir mais os harmônicos lá no tweeter, entenderam? Porque o tweeter é um alto-falante projetado para reproduzir altas frequências. A qualidade do áudio do tweeter vai mudar muito. A questão desses harmônicos aqui, ó, ele vai mudar. Você vai perceber a diferença da qualidade do áudio lá no tweeter. Por quê? Porque um tweeter bom, tipo assim, um dome de seda, um tweeter bom, de qualidade, de som,
E um alto-falante, um amplificador bom com sinal de áudio bom também, né? Importante. O que vale você ter um amplificador bom? O que vale você ter uma caixa de som boa, projetada, bem projetada, né? Se você não tem um sinal de áudio com qualidade. Tem sinal de áudio que já vai com distorção, harmônicos. Já vai com o sinal distorcido para o amplificador. Aí o que o amplificador vai fazer? Vai amplificar esses harmônicos também. Tem pré-amplificadores mal projetados que já distorce todo o áudio, entenderam? Já manda tudo distorcido para o amplificador. O amplificador vai fazer o quê? Vai fazer a função dele, né? Vai amplificar aquele sinal de entrada, aquele sinal de entrada para a saída, né? Vai mandar para as caixas. Então, tem projetos que o maior culpado da distorção é o pré-amplificador ou o sinal de áudio que está colocando nele. Sinal de áudio bom mesmo, de qualidade, é uma boa cápsula de toca-disco e um bom disco. Aí você tem baixíssimos harmônicos. Baixíssimos harmônicos e alta qualidade de áudio. Ou então, se você tiver um programa, um bom computador com um formato de áudio muito bom, bem filtrado, aí você vai ter baixíssima distorção harmônicos. Ah, José, mas eu ouço meu som, eu não ouço nada de distorção. Por quê? Porque a maioria das pessoas acima de uns 15 anos, 20 anos, eles têm o limite de ouvir as frequências, né? Tem uns que não conseguem ouvir até uns 15 kHz. Entenderam? Aí acima disso para ele não vai servir para nada, não vai ouvir nada. Aí esses harmônicos aqui, ó, tem alguns que são acima de 15 kHz. Aí o som lá tá reproduzindo, tá distorcendo e a pessoa que tá ouvindo, ele não tá percebendo que tá distorcendo. Entenderam? Por causa disso aí, por causa da deficiência do ouvido da pessoa. Mas tem gente que tem um ouvido muito apurado, que consegue ouvir a diferença dos harmônicos. Entenderam? Aí mais pra frente eu vou gravar um vídeo sobre o microfone da câmera, microfone das câmeras que gravam o áudio, assim, pessoalmente. Que tem gente que fala, minha câmera é ruim, não consegue captar o grave, não sei o que. Depois eu vou gravar um vídeo explicando sobre isso aí. E o que é um limiter? O que é um VAX? O que é isso? Assim, ó. Vou pôr outra folha aqui. O que é um limiter? Por exemplo, o seu pré-amplificador, a onda do seu pré-amplificador, e aqui é da saída do alto-falante. Ó, aqui vou fazer aqui, ó. In e out. O que acontece? Você tem lá seu sinal de áudio, tipo assim, colocar no computador. Você manda o sinal de áudio a um certo nível e vai lá. Eu boto aqui, ó. Até aqui nesse certo nível ele vai tocar bem, beleza? Aí lá na saída do amplificador chega a um certo limite, ele vai tocar bem também. Ó, ele vai tocar bem, beleza? Aí os amplificadores, os pré-amplificadores que não tem limite, o que acontece? Eu aumento muito o ganho lá, chega a um ponto que a onda aqui, ó, chega ao limite e ele limita aqui, chegando aqui ele limita e não deixa subir para distorcer, entenderam? Aí quando vai subir muito aqui, ó, ele forma o enquadramento. Aí quando enquadra na entrada, na saída do amplificador, ele vai enquadrar também, independente aqui do volume que tá. Se o sinal está entrando distorcido, ele vai sair distorcido. O amplificador não faz milagres. Por isso que eu falei que a maioria das causas da distorção é também
o pré-amplificador ou o sinal de áudio que está emitindo. E isso aí é o limite. Ele limita o ganho quando começar a enquadrar a onda. Aí ele limita. Aí ele não deixa passar disso. Aí o amplificador também, ele também distorce. Não adianta você não distorcer na entrada, que o amplificador tem seus limites também. Limite de quê? Limite da fonte, que a fonte não está conseguindo manter a carga que está na saída do amplificador. Tipo 8 ohms, 6 ohms, 4 ohms, 2 ohms, até 1 ohms, né? Tem amplificadores que trabalham com ohms. Então, quando chega a esse limite da fonte, vai distorcer também, vai dar distorção DC. E quando chega ao limite do amplificador, ele vai distorcer também para proteger o amplificador, para não queimar, né? Que o amplificador não pode sempre, sem o limite de ganho também lá do projeto do amplificador, ele queima também. Entenderam? É isso aí. O que é... Eu esqueci de falar no outro lado. O que é volts RMS e volts de pico e volts de pico a pico? Volts RMS é a onda até chegar a um certo nível. Chega mais ou menos uns 20% do pico. Um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o RMS, ó, bem baixo. Para saber os volts de pico desse RMS, você faz vezes 1,41. Aí você vai ter os volts de pico. E para saber o volt de pico a pico, é somado do zero até o pico e desse pico mais até o pico menos. Entendeu? Aí é pico a pico. Mas isso aí não importa muito no amplificador. O mais importante no amplificador ali e na sua caixa de som é o volt RMS aqui, ó. O que ele trabalha com mais assim, quando a música está tocando nas frequências que tem um ganho moderado, né? Ah, eu ouço mais subgrave, aquele grave pesado com um grave prolongado. Aí você está usando a potência máxima do seu amplificador constante, ó. A potência de pico aqui, ó. Isso é muito usado nas músicas de grave, né? De subwoofer. Ele usa o máximo do seu amplificador e puxa mais carga da fonte ou da bateria, se você tiver som automotivo, né? E eu ouço mais em forró. É música com bastante médio agudo. O que acontece? Médio agudo é frequências bem altas. Então exige menos da fonte ou da sua bateria, né? E da sua tomada, caso se for som profissional ou residencial. É isso aí. Isso aqui é só um vídeo assim para vocês terem um pouco de noção do que é distorção harmônica, que é um limiter e qual é uma das suas funções. Desculpa aí por não ter falado tudo, mas isso aí é só o básico. Depois eu vou gravando uns vídeos aí para vocês verem como que é sinal de áudio. Aí depois eu vou gravar um vídeo sobre câmeras, porque a câmera distorce e porque tem algumas que não distorcem. Falou? Tchau. Fiquem todos com Deus.